Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas. Existem. Apocalipse, capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi
um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Olhei outra vez e eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram.
Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois, o cordeiro quebrou o 4º selo. E ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares.
Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la?